CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, e as mágicas da tecnologia, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, e a gente usa muitas redes sociais, acompanha muitas redes sociais, e tem hora que a gente não quer ser incomodado. Você quer ficar, né? Você até olhando algumas coisas na rede social, mas não quer ser incomodado e apenas navegar na internet. E aí, tanto o WhatsApp quanto o Instagram tem algumas configurações que podem ajudar a gente a ficar mais ou menos invisível, né? Dentro da rede social lá nesse ambiente. No caso do WhatsApp, ele tem uma série de funções que podem ser encontradas na configuração de privacidade. Então, entrar naqueles três pontinhos do lado direito superior lá do aplicativo, tem a opção chamada de privacidade, entra lá entre configurações, depois privacidade, e aí tem algumas opções interessantes. Por exemplo, visto por último, que mostra para as outras pessoas, né, qual foi a última vez que você entrou no aplicativo. Você pode desabilitar essa função e as pessoas não vão saber qual foi a última vez que você acessou o aplicativo, por exemplo, né, nesse caso, né. A sua foto do perfil também pode ser desabilitada. Você pode chegar lá nesse mesmo local e definir que quem vai poder ver a sua foto, por exemplo, é ninguém. E aí, mesmo que as pessoas tenham, né, o seu telefone cadastrado, não vai aparecer a sua foto de perfil para ninguém, por exemplo. Então, você mantém um pouco a sua privacidade nesse caso aí. Também tem uma opção nessa questão de privacidade que você pode definir quem pode ver o seu status. Se você está online, né? Ou seja, então, você pode desmarcar essa opção, então as pessoas não vão saber que você está online naquele momento no WhatsApp. E, por último, aquela famosa opção de você desmarcar a opção de leitura. Então, as pessoas, aquele 2 tiques em azul, né? Então, mesmo que você leia a mensagem, a pessoa que te mandou não vai saber que você leu aquela mensagem nessa questão. E aí, só lembrando que quando você desabilita o vista por último e as confirmações de leitura, você também não vê das outras pessoas, né? Nem você vê, nem eles veem o que você leu, nem você vê o que eles leram das suas postagens, das suas mensagens para isso. No caso do Instagram, ele também tem opções dessa natureza, lá na parte de configurações, e aí você pode, por exemplo, dentro de privacidade, escolher como conta privada. Então, nesse caso, ninguém, a não ser aquelas pessoas que você aprovou, né, que pediram para te seguir, e você aprovou, que vão ver as suas fotos, suas postagens no seu perfil. Se você está em conta privada, então é um tipo de perfil que as pessoas não têm visibilidade das suas fotos, a não ser que você aproveite, né, ou seja, aprove a sua entrada para lá. A mesma coisa para os stories também, né? Você tem como falar que você consegue definir quem poderá responder as publicações que você tem, inclusive, tudo isso dentro daquele item de configurações e privacidade dentro do Instagram. Então, veja, várias opções aí diferentes que você consegue configurar de acordo com as suas necessidades ou vontade, e aí tem um pouco mais de privacidade, talvez um pouco mais de tranquilidade, né, dentro das redes sociais, tanto do Instagram quanto do WhatsApp. Eu não sei se os ouvintes já experimentaram isso, mas no caso daquele que a gente tira a marcação da setinha lá do WhatsApp de azul, da cor azul, se tiver áudio, ela fica azul. Texto ela não fica azul, não, mas áudio fica. Eu não testei, vou até testar, bem lembrado, bem interessante. E quando a gente fica invisível também, se a gente entra online, dá para ver. Na verdade, se você marcar que não quer que a pessoa veja o seu status, né, ela não vê, não. Não dá para você ver nada, na verdade, da pessoa. Pelo menos os testes que eu fiz foram esses, quer dizer, aquela questão de definir quem pode ver o seu status e visto por último. Se você você está falando de online ou visto por último? Online. Ah, não, online sim, tá certo. Eu entendi que fosse visto por último. No online é verdade, se você está online lá, aparece para a pessoa. Não é? Eu acho que são coisas que o WhatsApp precisa de melhorar, Gilberto. É verdade, né? E no Instagram é complicado. O Instagram, assim, muitas pessoas que não querem expor sua privacidade acabam
colocando a conta em perfil de conta privada. E aí, com isso, só aquelas pessoas que você aprovou, né, que te pedem para te seguir, que você aprove, que elas acessam suas fotos, né, suas postagens e tudo mais. É uma opção interessante para quem quer manter lá um controle, pelo menos, de quem pode, a princípio, ver as suas fotos. Eu digo a princípio porque a gente nunca sabe se o perfil do outro lado não foi invadido por alguém, né? E aí esse perfil que tem acesso às suas fotos vai ter acesso às suas fotos também. Então, assim, a princípio você tem algum controle sobre isso. Isso aí. Olha aqui, o ouvinte Marcos, né? Ele tá me contando aqui um episódio estranho do direct do Instagram. Ele diz o seguinte: certa vez ele recebeu uma mensagem de uma conhecida com um link de um perfil que ele nem conhecia. Aí ele foi lá e perguntou, né? Que link é esse? Aí a pessoa respondeu: não sei, foi você que me mandou. Aí ele falou: estranho, né? Nenhum dos dois enviou nada, mas estava lá no direct dos dois. É bem estranho lá da questão. O Instagram tem apresentado algumas instabilidades nesse período agora, nas últimas semanas, né? Inclusive, para algumas pessoas, até eu vi reclamações do aplicativo do celular não estar abrindo, né? Hoje, exatamente hoje, inclusive, entraram em contato comigo me perguntando se tinha alguma coisa. Eu falei assim: olha, a princípio não, meu Instagram, inclusive, está funcionando sem problema. Mas ele tem passado por algumas instabilidades ao longo do caminho. Não sei se foi recente desse nosso ouvinte, esse problema, mas pode ser uma falha do próprio aplicativo mesmo, né? Isso aí. Ó, o ouvinte Giovanni está confirmando. Se você desmarcar o visto por último e a confirmação de leitura, ele diz que isso ele já usa. Mas se tiver áudio, fica azul mesmo, comentando aqui o Giovanni. Tem uma pergunta aqui do Gerson. Primeiro ele pergunta se dá para desabilitar, então, o online. Isso o WhatsApp não ofereceu ainda, né? Ainda não. E no Instagram... Pode falar, Gilberto. Só o visto por último, isso aí. E no Instagram, a pergunta dele é o seguinte: o que altera a ordem na lista de seguidos e seguidores? É a interação com as pessoas? Essa é uma coisa. O Instagram, a gente tem essa desconfiança, mas o Instagram não confirmou isso, né? Mas a gente, inclusive no Facebook também, quando você vai nos seus amigos, né? Aqueles amigos que aparecem logo no começo, porque não tem uma ordem alfabética naquela listagem de amigos ali, né? Também no Instagram também não tem. A desconfiança é que quem tem mais interação com você, a rede social coloca no topo da lista lá de seguidores, né, ou de seguidos lá. Mas, assim, nem o Facebook, nem o Instagram confirmaram que é exatamente esse o critério de relacionar aquelas pessoas que você segue, que interagem com você. Pois é. Ó, gente, a gente vai para o Repórter CBN, mas eu deixo aqui a pergunta da Ângela. Essas marcações aí de privacidade valem, por exemplo, para grupos, foto do perfil? A gente responde já. Gilberto Sodré volta em instantes. 11h34 no CBN Tecnologia desta quarta. A gente está conversando aí como se tornar invisível, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Gilberto já trouxe aqui algumas ferramentas de configuração de ambos os aplicativos e aí os nossos ouvintes estão apresentando dúvidas e sugestões. Eu deixei a pergunta da Ângela se o recurso vale para grupos, fotos e tudo mais. Exatamente, Fernanda. Vale sim. Quando você coloca isso no grupo, por exemplo, não aparece que você leu, né? Ou seja, mesmo que seja uma mensagem de grupo nessa situação. No caso de foto do perfil também, né? Porque na verdade isso acontece para todo mundo que tem acesso ao seu perfil em si, né? Então também vale sem problemas. Ó, a nossa equipe aqui está ajudando a gente. O Pedro, por exemplo, está dizendo o seguinte, que quem usa o WhatsApp Web tem uma extensão que pode ser adicionada no Chrome que retira o online. Olha só, que dica, hein? Interessante. Boa dica. Tem mais aqui. Pedro. Tem o Rafael. Rafael está dizendo o seguinte, ele diz que existe um aplicativo que consegue, sim, deixar lá no WhatsApp a última atualização travada. Ou seja, você pode entrar depois, mas ela travou num horário lá que você definiu. Ele só não lembra o nome do aplicativo, está sugerindo, Gilberto, da gente pesquisar. Eu vou pesquisar essa situação. O que, assim, eu já deixo o alerta. Então, apareceram aí várias versões do aplicativo do WhatsApp, que não é a versão oficial, né, o original do WhatsApp. Isso tem dois problemas, né? Não sei se esse é o caso do nosso ouvinte.
Primeiro problema é que a grande maioria dessas versões alternativas do aplicativo do WhatsApp, na verdade, contém vírus. E o segundo problema é que o WhatsApp, uma vez, né, o servidor do WhatsApp, uma vez identificado que você está usando um aplicativo que não é o aplicativo oficial do WhatsApp, pode bloquear a sua conta. Então, cuidado com essa questão. É Mas eu isso estou aí, olha, anotando quem aqui para a quiser. gente pesquisar sobre esse aplicativo. Isso. Quem quiser compartilhar mais experiências, como se tornar invisível, pode mandar para cá 992994297, porque agora está na hora do Viralizou. Viralizou. Tem novidades da Apple, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Ontem, né, na terça-feira, a Apple fez seu evento, né, normal de divulgação de novidades. Na verdade, foi um evento fraco de novidades, eu diria. A maioria das coisas que foram anunciadas já eram de conhecimento já do público em geral, não tinha muita novidade mais. Mas a questão dos valores que foram novidades, né, para essa questão. Foi o lançamento de 4 novos iPhones, né, chamado iPhone 13, né? Então tem o iPhone 13 mini e algumas versões do iPhone 13, que basicamente mudam o tamanho da tela e armazenamento de espaço em memória, né? Para isso aqui a questão. Então eu tenho lá o iPhone 13, o iPhone 13 mini, o Pro e o Pro Max, né? Os valores que são bastante altos, né? Ou seja, a ideia é que ele vai ser lançado no mercado norte-americano em 24 de setembro, né? E no Brasil ainda não tem previsão, né, de chegar, mas assim, o iPhone 13 Pro, ele tem uma previsão de chegar no Brasil a R$ 9.500 aproximadamente, na versão de 128 GB, né? E chega a 12.500 na versão de 512 GB. O Pro Max, que é um iPhone um pouco mais potente, ele chega no país com R$ 10.500 na versão de 128 GB e pode chegar até a R$ 15.500 na versão de 1 TB, que é uma capacidade bastante alta de armazenamento, uma novidade, essa sim é uma novidade da Apple, não tinha nenhum aparelho que tinha essa quantidade de armazenamento. Lembrando que os iPhones não têm possibilidade de expansão de memória, então essa é uma novidade interessante para os usuários do iPhone. Teve o lançamento do iPad olha mini. só, e também eles baixaram o preço dos modelos anteriores, tá? Isso é normal, isso sempre acontece nos dias anteriores ao lançamento do evento, né, da Apple, os modelos anteriores caem de preço. Então, inclusive muitas pessoas esperam, né, essa data para comprar o modelo anterior, que cai realmente de preço esses modelos, né? Do iPhone, dos outros produtos que vão ser lançados. Então a Apple faz tipo vamos chamar de queima, né? Não é bem assim, mas um queima rebaixando o preço dos produtos que já estavam na linha, né? Dessa situação. Então tem o lançamento do iPad mini, né? Que é um design mais fino, um pouco mais leve, né? Com display de 8,3 polegadas, e o iPad, né? Que veio com a versão mais nova do iPad OS 15, e tem uma característica interessante que é uma atualização, na verdade um ajuste automático de cores da tela, né, baseado no local, né, que você está utilizando e na iluminação ambiente que você tem. O novo Apple Watch também, né, que foi lançado com uma tela maior, né, um aparelho ele ficou com a borda mais fina e ficou com a tela maior também, melhora a visibilidade. Então algumas novidades, né, que a Apple, pelo menos alguns lançamentos que a Apple fez ontem, né? E vamos esperar agora quando é que chega no Brasil, mas com esse dólar aí os valores ficaram realmente bastante altos para isso aqui. A outra novidade dessa semana, que acontece hoje, na verdade, é que temos uma viagem histórica, né? A SpaceX, né, aquela empresa do Elon Musk, vai, segundo, se não tiver nenhum problema de climático, hoje às 21 horas, horário de Brasília, o lançamento do primeiro voo, né, onde os integrantes do voo são 4 pessoas comuns, ou seja, não são astronautas. O voo vai sair de Cabo Canaveral, na Flórida, eles vão ficar 3 dias em órbita e vão retornar à Terra nessa espaçonave da SpaceX, né, do Falcon, né, para isso. E aí eles vão ficar esses 3 dias e voltar à Terra. São todas pessoas comuns, são empresários, né, professores, né, e não tem nenhum tipo de situação, ou astronauta que vai comandar, né? Já aconteceu isso na Rússia, mas sempre eram pessoas comuns que andavam, por exemplo, de carona, né, nas cápsulas, e tinham sempre astronautas profissionais que faziam controle
da viagem. E nesse caso, não. Ninguém tem especialização em astronauta para poder fazer esse voo. Vamos ver como é que isso vai durar. É uma outra etapa aí do turismo espacial também, começando aí no outro patamar. Seu sonho de consumo, né, Gilberto? Com certeza, se eu pudesse, né? Se tivesse condições, com certeza eu iria, não tenho a menor dúvida disso. Ah, eu acho que eu ainda preferi ir pra praia. Lá. Mas é Enfim. uma experiência única, viu? Então, vamos ver como é que a Crew Dragon, que é a cápsula da SpaceX, vai fazer o seu passeio de três dias lá, né? Fizeram até algumas alterações na cápsula, tem uma bolha no topo da cápsula que a pessoa pode ter uma visão um pouco melhor e panorâmica do espaço. Vai ser uma experiência interessante a gente acompanhar. É isso, Gilberto. Temos mais destaques aí? São esses? São esses aqui. E na sexta-feira a gente volta com mais tecnologia. Tá certo. Ó, gente, então, reforçando todas as dicas de vocês sobre como se tornar invisível, nós vamos testar e buscar para sexta-feira a gente continuar com esse debate aqui. Muita gente ainda com dúvidas do que pode, o que não pode, de possível aí para se tornar invisível no WhatsApp e no Instagram. Até lá, Gilberto. Até lá, Fernando. Um abraço a todos os nossos ouvintes.